A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Amém. Muita força de Deus. Nós estamos no sexto domingo do tempo comum. Olha aí. Estamos chegando perto da quaresma já, você entendeu? Daqui a pouco chega aí. Sexta-feira Santa. Tempo bom, né? Tempo forte, semana forte. Maior semana do ano, Semana Santa. Mas por enquanto nós estamos aí no sexto domingo do tempo comum, tá bom? E vamos celebrar esse domingo, esse final de semana, com muita alegria no coração. Hoje a igreja celebra um santo que é São Martiniano. Não é. Claro, a gente não celebra no domingo, isso aí, né? Final de semana. Mas é importante falar desse cara. É um santo, ele era muito jovem, é do século IV, eremita. Ele discerniu a vocação de vida eremítica, foi para o deserto, foi viver uma vida de oração e sacrifício, né? E olha, vivia no combate contra o homem velho, né? Conversão. E ele é uma pessoa que a gente pode olhar assim e falar assim: olha, esse é igual a nós, pecador, sabe? O homem velho lutava, mas tinha muita graça de Deus, muita força, muita graça do Espírito Santo, ajudava as pessoas, mesmo estando no eremitério, né? A fama dele foi espalhando de santidade, fama de santidade. Só que aconteceu um problema. É, tinha uma turma lá que olhava para ele e ficava, né, pensando, vamos derrubar esse cara, vamos derrubar, vamos fazer alguma coisa para ele cair. E tinha uma mulher muito rica na cidade. Eles apostaram que ela apostou com a turma que ela ia fazer ele cair. E fez isso. Se vestiu de uma pessoa simples, foi lá e pediu abrigo para ele. E ele deu abrigo. Aí o que aconteceu? Ela vestiu uma roupa sensual e foi e fez o homem pecar. Levou o santo ao pecado. Depois que ele fez isso, ele se arrependeu amargamente e caiu na oração, na penitência, ao ponto que ele levou essa mulher a se converter. Ela entrou num convento e foi ser religiosa e se santificou ali. Mudou de vida aquela mulher. E ele, né, o São Martiniano, ele saiu para o deserto e foi morar mais longe ainda, tá bem? E se santificar. Tá bom? Ele foi para uma ilha lá de Atenas, na Grécia, e ficou lá até partir para a glória de Deus, numa vida eremítica, buscando a sua santidade. Então o que nós vemos aí é que todo mundo é pecador, não tem conversa, né? Não é porque tem uma vida de santidade que não cai. Todo mundo cai, então ninguém pode dormir, né? Todo mundo ficar de olho aceso, né? Nós precisamos ficar de olho aceso. É o que aconteceu com São Martiniano, tá bem? Pois bem, a leituras de hoje, vamos falar da palavra de Deus, né? Vamos rezar então antes, né? A Karina me avisou aqui que eu não rezei ainda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, agora sim, né? Vamos falar da palavra de Deus desse final de semana, a liturgia desse sexto domingo do tempo comum, tá bom? A primeira leitura nós vemos lá de Jeremias. Aqui é uma coisa muito séria, porque tem muita gente que usa o que nós vamos ler agora,
né, para falar que não pode confiar em ninguém. Olha só. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração afasta de Deus. Muita gente fala assim, maldito o homem que confia no homem. Calma lá, não é assim. Aquele é maldito, aquele que coloca toda a sua vida na carne humana, nas coisas humanas, e não nas coisas divinas. Entendeu? Isso é um problema sério, que muitas vezes as pessoas fazem isso. Coloca a sua vida nas coisas humanas, na carne, está vivendo só. Não tem nada de uma relação sobrenatural. O Senhor não está falando que a gente não pode confiar nas pessoas, confiar nos amigos, nas pessoas que conversam com a gente. O Senhor não está falando isso. O Senhor está falando aquele que coloca a sua vida na carne. Está vivendo em função das coisas do mundo somente. Não tem Deus no coração. Porque quando nós olhamos no outro versículo, está dizendo assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Tá bem? A esperança nossa é Deus. A nossa confiança é Deus e não nas coisas humanas. Mas isso não quer dizer que nós não podemos confiar nas pessoas, na palavra de alguém, naquilo que nos cerca no dia a dia da vida, tá bom? Vamos tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Também na segunda leitura da carta aos Coríntios, São Paulo fala assim: se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então também nós não vamos ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda está em vosso pecado. Então também os que morreram em Cristo vão perecer. Então não tem essa, porque muitos diziam, né, e até hoje, né, muitas pessoas que não querem crer em Jesus, isso aí é balela, foi criado, inventaram essa história. Não. Cristo ressuscitou dos mortos para a nossa salvação. Está lá. Ó. Se é para essa vida que pusemos nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia daqueles que morreram. Então nós podemos ter a nossa esperança em Cristo e crer na palavra de Deus. Aqui é importante. O que Jesus falou? O que Deus falou lá na primeira leitura? Bendito o homem que confia na palavra do Senhor. Aqui está a nossa vida, confiando em Jesus, confiando no Senhor. Ele morreu, deu a vida por nós e ressuscitou para a nossa salvação. Com a sua morte, pagou os nossos pecados. Com a sua ressurreição, abriu o caminho para a glória. Meu irmão, minha irmã, essa é a razão da nossa vida. Estar totalmente voltada para o Senhor, toda a nossa vida voltada para Deus. Você entende? Essa é a nossa vida. Que possamos colocar todo o empenho da nossa vida no Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador e Senhor. Quando chega no Evangelho de hoje, tá bem? Vamos pegar aí Marcos capítulo 6, melhor, Lucas capítulo 6, versículo 7, e depois, versículo 17, e depois de 20 a 26, tá bom? Vamos lá, versículo 17. Descendo com eles, parou numa planície, aí se achava uma grande multidão de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro, de Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curada de suas enfermidades. Versículo 20. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome,
porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim fizeram os pais deles com os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, aqui está a palavra de Jesus, a bem-aventurança, né, escrita por Lucas, diferentemente das bem-aventuranças escritas por Mateus, né? Ele tinha uma outra intenção. Mas aqui é importante a gente ver que, olha só, Jesus desce da montanha, parou numa planície, ali achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas. Jesus tinha muitos discípulos, tá bem? Que acompanhava ele em todo lugar. Tinha os 12 apóstolos, mas tinha uma quantidade grande de discípulos e uma multidão de pessoas atrás de Jesus. Aí Jesus faz aqui o sermão da montanha, só que não é na montanha, né? É na planície, porque desceu da montanha, está na planície. Mateus fala que foi na montanha, Lucas fala que foi na planície, tá bem? Mas independente disso, o importante é a mensagem. Jesus fala aqui, bem-aventurados os que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Esse pobre nós temos que entender, não simplesmente pobre financeiramente, né? Pobre de bens, de alimentos, etc. Não. Mas aqueles que têm um coração pobre, aqueles que sabem usar da sua riqueza para ajudar as pessoas, para pagar salário justo, aqueles que são empresários, né? Para fazer o que é certo, o que é correto, não ficar mesquinho no dinheiro, sabe o que é? Então, Jesus está falando desse pobre, esse pobre de coração, tá bem? Pois bem, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos, não só fome de comida, mas fome de justiça, fome de que o mundo seja melhor, fome de lutar por as coisas boas do mundo, né? Tem essa fome aí também. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Esse choro, meu irmão, minha irmã, é um choro da alma, de ver como Deus é bom e ver o que as pessoas fazem com Deus, o que as pessoas pecam, como as pessoas distanciam de Deus. Sabe o que é? Esse choro é o pior choro. Mais do que um choro por um problema, por uma dificuldade, por perda de alguém, o choro pelo mundo que está em pecado, distante de Deus, esse choro é bem mais profundo. Que o choro, outro choro qualquer que a gente tiver na vida, ele vai ser consolado. Agora esse, só no céu que seremos consolados. Tá bem? Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, expulsarem, ultrajarem, repelirem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes as pessoas falam contra nós, as pessoas muitas vezes nos ultrajam, né, nos caluniam, não é verdade? E a gente fica para baixo. Principalmente quando é na comunidade, na paróquia, assim, papapá, não, falou de mim, não sei o que, papapá. Aquela pessoa me perseguiu, falou mal de mim, não sei o que. A gente fica para baixo, fica, Jesus, tá vendo o que estão fazendo comigo? Não. O termômetro do cristão é a perseguição. O termômetro do cristão é quando é caluniado, injuriado, esse é o termômetro. Jesus fala, bem-aventurados, felizes sois quando isso acontecer.
Então nós precisamos ter consciência. Eu estou sendo perseguido? Não. Eu estou sendo caluniado? Não. Eu estou sendo difamado? Não. As pessoas estão me perseguindo? Não. Então tem alguma coisa errada com a minha vida de cristão. Está faltando testemunho de vida. Presta atenção, é sério isso. Porque muitas vezes, quando a gente está numa boa assim, que não está acontecendo nada, fala, que bom, tá vendo? Está dando tudo certinho, Deus está me abençoando. Ou a gente está deixando de dar testemunho de Jesus. O Senhor fala, bem-aventurado quando acontecer tudo isso por causa do Filho do Homem. Também ele fala, alegrai-vos naquele dia, exultai, porque será grande o vosso galardão no céu. É isso aí, é lá que nós queremos ser glorificados, junto com Deus, para a glória de Deus, tá bom? É lá que nós... Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação. Isso também acontece lá na parábola do rico e do Lázaro, lembra? Você ganhou tudo em vida, ele não. Muitas vezes os ricos não sabem qual é a sua missão nesse mundo. Aí acha que tudo é dele, ele pode fazer o que quiser, papapá. Não, é uma missão do rico em fazer uma sociedade mais justa e fraterna. Não é para o rico dar o dinheiro dele para os pobres e ficar pobre também, não. É para ele manusear isso, administrar isso de forma que o máximo de pessoas que ele puder esteja uma vida confortável, sem ficar pobre. A palavra de Deus fala que Deus faz o rico e faz o pobre, entendeu? Então os ricos têm que entender qual é a missão deles no mundo. E a missão deles é servir a Deus com o seu dinheiro a favor das pessoas, né? Criar uma creche, um orfanato, sabe o que é? Colocar seus bens a serviço, pagar salário justo, fazer tudo direitinho, bonitinho. Tudo bem? Aí de vós que estáis fartos, porque terei fome. Aquele que tem para si, mas não quer dar para os outros, né? Aí de vós que agora rides, porque vai chorar. Então tem muitas pessoas que, como diz lá a primeira leitura, né? Põe a sua vida todinha nas coisas do mundo, nas coisas materiais. Confia nas coisas materiais, é isso que é a razão da minha vida. Aí vai dar problema, não vai dar certo. Feliz, bendito o homem que coloca a sua confiança em Deus. É isso que o Senhor quer dizer para nós nesse dia, nesse final de semana, que você possa colocar toda a sua vida. O Senhor vai falar assim: você é uma pessoa bem-aventurada, feliz, porque está colocando toda a sua vida nas mãos de Deus. Toda a sua vida nas mãos. O Senhor vai providenciar tudo. E nós rezamos o terço, né? Na providência, não foi? Porque o Senhor providencia tudo para a nossa salvação, para a nossa santificação. Agora, se para a nossa salvação, para a nossa santificação, temos que passar por alguma privação, Deus vai proporcionar isso também na nossa vida. Não esqueça disso. Mas em tudo possamos nós dar glória ao Senhor. Bendito sois, Senhor, porque realiza todas estas coisas na minha vida. Entendeu? Para a honra e glória de Deus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, eu queria muito agradecer ao Padre Betão, porque nós estamos transmitindo também essas lives pelo Facebook da Paróquia São José. Muito obrigado, Padre Betão, por esse apoio. E a você que está nos acompanhando, muita paz e alegria. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.